Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, amigos estudantes. Bom, a gente pegou uma sequência aí de alguns vídeos falando sobre operações lógicas. As operações lógicas, elas estão presentes aí na eletrônica analógica, na eletrônica digital, estão presentes basicamente aí em recursos de programação, né? Basicamente toda linguagem de programação ela comporta algum comando de operação lógica, né? Além das operações aritméticas, operações matemáticas, as operações lógicas aí têm um papel fundamental, né, na construção aí de lógicas de controle, de comando, enfim, na programação e no hardware a gente tem aí a existência dessas operações. Então hoje a gente começa falando da operação AND, né? Em português a gente poderia chamar de operação E. Por quê? Porque nós temos que ter um elemento e o outro elemento verdadeiros para ter, né, a saída verdadeira. Duas entradas devem ser verdadeiras para que eu tenha a saída verdadeira. Então, operação AND ou operação E. Primeiro ponto, simbologia. Aqui trazendo, né, para a primeira condição que eu coloquei aqui para ilustrar, que são as portas lógicas. Em sistemas digitais a gente usa as portas lógicas, né, para fazer arranjos, combinações, usando aí diversos componentes da eletrônica digital. E as portas lógicas basicamente é um elemento aí, base para a construção de muitos outros circuitos complexos. Então o símbolo, né, da porta AND é esse símbolo aqui no padrão ANSI, que é o padrão americano, e tipicamente utilizado aí esse símbolo no padrão europeu, né? Essa aqui se refere à norma IEC e essa aqui é a norma ANSI. Em eletrônica, o que é mais comum é esse padrão, né, o padrão ANSI. Porém, né, na área industrial, na área de instrumentação, na área de automação, a gente encontra mais esse padrão. Então a gente tem duas entradas, eu poderia ter 3, 4, 10, N entradas, aqui eu representei por duas apenas, mas o número de entradas aqui ele não é limitado. Então, a gente tem duas entradas e uma saída S. Esse símbolo ANSI, esse símbolo com o E comercial aqui, padrão IEC. Se a gente for, né, representar isso em contatos aí, né, para a galera de elétrica, para quem trabalha aí com elétrica industrial, chão de fábrica, é muito típico, né? Aqui eu representei com uma lâmpada alimentada com fase e neutro. Essa lâmpada só irá ligar quando esse contato fechar, esse contato estiver verdadeiro e esse contato também estiver verdadeiro. Veja que esses contatos estão em série. Esse e esse verdadeiros, essa linha vai ficar energizada e eu vou ligar a minha lâmpada. Então essa é a representação em contatos elétricos. E de forma similar, né, eu vou até escrever aqui, ó, a segunda forma de representar e aqui a terceira forma de representar, que é o ladder. O ladder, né, é uma linguagem de contatos, normalmente construída aqui na horizontal, não na vertical, né? E é uma linguagem muito típica aí na área de programação de CLPs. Aqui o contato é representado por esse símbolo parecendo um capacitor. Aqui é um contato aberto e aqui é um contato aberto. Então eu preciso ter esse contato verdadeiro e esse contato verdadeiro para eu deixar a linha verdadeira e acionar a minha saída. Então a ideia aqui é a mesma, é bem similar aqui, né? A linguagem ladder ela se baseia basicamente na linguagem de contatos elétricos, por isso que é bem similar, só mudou a simbologia, ok? Bom, um outro ponto é em programação. A gente faz operações lógicas em programação sempre, né? Tanto operações matemáticas, aritméticas, quanto operações AND, OR, inversoras. Como seria isso em linguagem C? Eu escolhi aqui a linguagem C, né, mas a gente poderia traduzir para outras linguagens, até linguagens mais novas, como Python, né, e PHP, outras linguagens aí usuais mais voltadas para a parte de sistemas. Como na eletrônica a gente usa muito C e o C++, eu coloquei aqui em C. Então, como seria uma operação AND em C? Se a entrada 1 for igual a 1 e, basicamente, esse elemento é a minha operação AND. Né? Esse elemento aqui se traduz a operação AND. Então, se a entrada 1 for verdadeira, se estiver em 1,
e a entrada 2 estiver verdadeira. O que eu faço? Coloco a saída verdadeira. Se não, né, se essa condição não for atendida, saída falsa. Lembrando que 2 iguais aqui no C é uma comparação. 1 igual apenas é uma atribuição. Então aqui no teste eu tenho que usar 2 iguais. Então essa é a forma, né, considerando programação. Bom, em eletrônica tem 2 formas. Na verdade tem muitas formas, né? A gente poderia usar outros componentes como MOSFETs, SCRs. Eu coloquei aqui com BJT, que seria aqui a quinta forma aqui de representar uma END, nesse caso aqui em circuitos. E a sexta forma, que é representando aqui usando os meus diodos PN. Vamos analisar aqui. Veja, eu tenho 2 transistores NPN. Esse transistor ele é NPN. NPN. Então eu preciso de positivo na base para fazer esse transistor conduzir. Aqui eu estou trabalhando com 2 transistores operando como chave. Se eu tiver 1 e 1, esse transistor vai saturar e esse transistor vai saturar. Os 2 transistores vão estar conduzindo, então eu vou ter VCC, que seria o nível lógico 1, né? Essa alimentação positiva, eu vou ter essa alimentação na saída, porque eu vou ter as 2 chaves fechadas. Então esse ponto aparece aqui. Agora, se um dos transistores estiverem desligados, né? Se um deles estiver desligado ou se os 2 estiverem desligados, a gente está deixando essa linha falsa. Veja que é uma série. Né? Eu tenho uma série aqui da mesma forma que aqui, ó, eu tinha a série de contatos, aqui eu tenho uma série de transistores. Então, se esse estiver falso, ou se esse estiver falso, ou se os 2 estiverem falsos, esse VCC, que é nível lógico 1, não aparecerá na saída. Em outras palavras, se eu tiver 0 em uma das entradas, eu tenho 0 na saída. Eu preciso usar esse resistor pull down aqui embaixo, né, só para referenciar quando os transistores estiverem abertos. Da mesma forma, eu tenho essa representação com diodo. Né? Aqui é um pouquinho diferente. Como funciona? Basicamente, a gente tem um resistor. Esse resistor é um resistor, nesse caso aqui, um pull-up. Né? Esse resistor pull-up, ele vai estar jogando nível lógico 1 aqui. Mas quando ele vai estar jogando nível lógico 1? Veja que a operação é invertida aqui. Se esse diodo estiver reverso e esse diodo estiver reverso, os 2 diodos estando reverso, né, é como se eles não existissem. Esse nível lógico 1 aparece na saída. Só que para esses diodos estarem reversos, a entrada E1 e a entrada E2, essas entradas devem estar, né, em nível lógico 1. Agora, se qualquer um desses diodos, né, ou os 2, receberem nível lógico 0 na entrada, o que seria nível lógico 0? Seria o ground, seria um terra. Seria a referência negativa da fonte. Então, se esse diodo estiver em 0, eu vou polarizá-lo diretamente. Esse diodo da mesma forma. Se qualquer um dos diodos, então, receberem 0 aqui, ó, nesse ponto, eu vou estar criando um caminho. Eu vou polarizar diretamente o diodo. Com o nível lógico 1, diodo reverso, ele se comporta como uma chave aberta. Se eu jogar 0 ground em qualquer um dos diodos, qualquer um deles vai se comportar como uma chave fechada, né? Mesmo que a gente considerar que o diodo tem uma queda de 0,7, considerando o diodo de silício, né? Esse potencial vai ser 0,7 menor que esse. Então, se eu tenho 0 aqui e o diodo está conduzindo, nesse ponto aqui, que é a minha saída, eu vou ter 0,7. 0,7 é um nível muito baixo que é considerado em qualquer circuito digital como 0. Né? Então, tanto TTL quanto CMOS aí, né, as famílias aí mais comuns digitais, 0,7 é 0. Então, se eu jogar terra em uma das entradas, ou nas duas, os diodos vão conduzir e a gente vai ter um valor de 0,7 que é praticamente 0. Diodo não conduzindo, os 2, né, a gente tem esse VCC aparecendo aqui na saída através desse resistor pull-up. Então, essa, né, é a configuração aí básica de uma END usando diodos. A gente poderia construir outros circuitos aqui, usando outros componentes que representam, né, a porta END. Para finalizar, né, tabela verdade, né, o que compila aí o funcionamento da END. Lembre-se o seguinte, tenho 0 na entrada, eu tenho 0 na saída. Aqui foi feito com 2 entradas, por isso que a gente tem 4 condições.
Se eu tivesse feito com 8 entradas, eu teria 256 condições. Né? Se eu tivesse feito com, sei lá, 4 entradas, eu teria 16 condições. Então, independente do número de entradas, tem 0 em uma das entradas, veja, 0, 0. 0 na entrada, 0 na saída. 0 na entrada, 0 na saída. Para eu ter 1 na saída, eu tenho que ter todo mundo em 1. Por quê? Circuito série. Né? Circuito série, se eu derrubar alguém, se alguém tiver falso, a saída vai ser falsa. Então, basicamente, se a gente pudesse compilar, seria essa informação mais importante aí. Tem 0 na entrada, tem 0 na saída. Eu espero que essas informações tenham lhe ajudado. Né? Assista os outros vídeos que a gente fala sobre as outras operações lógicas. Forte abraço e até a próxima.